Série Fisiologia do Treino. Há 2 semanas atrás nós colocamos uma abordagem sobre fisiologia do treino, sobre a hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar. Essas duas hipertrofias deram um assunto, o tema hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática, deram uma repercussão bem interessante no YouTube, no nosso site e inclusive no Face. Só que no momento que nós colocamos essa informação, ela foi gravada da tela do computador. Vou pedir para o Jefferson colocar aqui o link ao lado para que vocês possam, se caso não assistiram esse programa, possam assistir, porque o programa de hoje, na verdade, é uma continuidade daquele programa. Naquele programa eu havia dito e falado sobre a questão fisiológica do treino, ou seja, o que seria a hipertrofia sarcoplasmática e o que seria a hipertrofia miofibrilar. Mostrei a organização interna de uma fibra muscular, mostrei que uma fibra muscular é composta por miofibrilas e as miofibrilas por miofilamentos, e esses miofilamentos existe uma constituição dentro deles, dentro da fibra. Isso tudo é proteína, isso tudo gera força tensional, isso tudo é o que gera a força da contração muscular dentro de uma estrutura chamada sarcômero, que em fisiologia a gente determina sarcômero como a menor unidade contrátil do músculo. Isso tudo é fibra muscular, isso tudo é miofibrila, isso tudo é proteína, isso tudo gera força. Quando se fala em hipertrofia miofibrilar, é desse contexto que nós estamos falando, da agregação de mais proteína, a capacidade de aumentar a tensão de uma fibra muscular, aumentar a força do músculo. Gostaria que vocês assistissem o programa anterior para entender melhor isso, já que usei recursos de imagem da fisiologia. A hipertrofia sarcoplasmática, ela é hipertrofiar, aumentarmos de volume e às vezes até hiperplasia, algumas estruturas internas da fibra muscular que não dizem respeito às miofibrilas. Toda e qualquer estrutura interna da fibra muscular que venha aumentar de tamanho o seu número, irá para a fibra muscular aumentar o volume também da fibra muscular. Essas estruturas que não são a miofibrila, quando hipertrofiadas, nós chamamos de hipertrofia sarcoplasmática. Faz parte do sarcoplasma da fibra muscular, mas não inclui ali nem o seu núcleo e nem as miofibrilas. Lembrando que as miofibrilas são os componentes intramusculares ou intracelulares que ficam dentro das células em maiores quantidades. Bem, o que ficou faltando então desse último programa, que eu fiz uma rápida revisão agora aqui? Ficou faltando a gente determinar quais seriam as cargas ideais para se obter ou a hipertrofia sarcoplasmática ou a hipertrofia miofibrilar. Então vejamos assim, nós temos duas formas de projetar uma carga de treino que estimule ou hipertrofia sarcoplasmática ou hipertrofia miofibrilar. Lembrando que na verdade nós não vamos fazer uma ou outra, as duas ocorrem sempre. O que se muda com a carga de treino é focarmos mais em um tipo de hipertrofia ou em outro tipo de hipertrofia. Através das cargas de treino é possível aumentarmos o estímulo para a hipertrofia sarcoplasmática. Através de determinada configuração de carga de treino, nós temos condições de aumentar mais o trabalho de carga, estimulando mais a hipertrofia miofibrilar. Bom, a hipertrofia miofibrilar é aquela que diz respeito, obviamente, às miofibrilas e à tensão da carga. Então, obviamente, para que nós consigamos estimular a hipertrofia miofibrilar, nós precisamos de cargas de treinamento. Quando eu falo carga de treinamento, eu não falo só quilagem, eu incluo ali número de repetições na série, eu incluo ali intervalos de descanso, que também leve a uma configuração de carga no todo, que estimule a agregação de maior número de proteínas às miofibrilas. E para isso nós temos um fator-chave, a tensão muscular. Então, para que nós possamos fazer um treino que gere tensão muscular, nós precisamos de quilagem elevada e intervalos um pouco mais altos entre uma série e outra, para que nós possamos, entre o término de uma série e o começo de uma série posterior, nós temos um intervalo que permita a recuperação desse indivíduo energeticamente, para que ele possa ir para uma próxima série e gerar uma tensão muscular significativa sobre esse músculo, sobre essa fibra muscular, sobre as suas miofibrilas. Então nós precisamos de repetições por séries não muito elevadas, de 12 para baixo, 12, 10 repetições, 8 repetições, 6 repetições máximas por série, onde nós obteremos com essas repetições quilagens bem elevadas, que permitam fazer 12, 10, 8 ou 6 repetições. Nessa janela, já seria uma janela de trabalho de repetições, onde nós conseguimos colocar um peso bem elevado, uma
quilagem elevada, e essa quilagem gera uma tensão significativa sobre o tecido, estimulando o processo das miofibrilas, estimulando a hipertrofia miofibrilar, estimulando uma microlesão que também vai levar a essa hipertrofia miofibrilar. Isso não estimula, por outro lado, de forma acentuada, embora estimule, mas não de forma acentuada, por exemplo, o retículo sarcoplasmático, que faz parte da hipertrofia sarcoplasmática, mitocôndrias musculares, que faz parte da hipertrofia sarcoplasmática ou metabólica, centríolos, estruturas de proteção da célula, de estruturação da célula. Então, todo esse aparato fisiológico sarcoplasmático que não é miofibrila, para que seja estimulado, eu preciso de um número de repetições um pouco mais elevado. Então, acima de 15, 18, 20, 25 repetições por série é onde eu vou obter uma aproximação de um estímulo mais idealizado, mais focado na hipertrofia sarcoplasmática. Então, vejam bem, volto a dizer, as duas hipertrofias vão ocorrer ao mesmo tempo. O que muda é o enfoque em um grau de hipertrofia, um outro grau de estrutura fisiológica que vai causar hipertrofia. Então, dentro de um panorama de repetições máximas por série, quando nós jogamos repetições máximas menores, abaixo de 12, por exemplo, 12, 10, nós vamos nos aproximando de tensões musculares maiores que atingem com estímulo mais forte a miofibrila, gerando a hipertrofia miofibrilar. Quando nós colocamos repetições máximas por séries maiores, acima de 15, 18, 20 repetições, nós estamos estimulando também a hipertrofia miofibrilar, mas uma intensidade muito baixa. E estamos sim estimulando muito mais forte o trabalho do retículo sarcoplasmático, o trabalho das mitocôndrias celulares, atingindo nesse trabalho todas as outras estruturas sarcoplasmáticas que não dão ênfase à miofibrila, dão ênfase a outras estruturas. Consequentemente, estaremos atingindo a hipertrofia sarcoplasmática e não miofibrilar. Então essa é a ideia para gerar a ideia de carga de treinamento. Não existe uma carga de treinamento idealizada. Existem cargas de treinamento mais focadas para a hipertrofia miofibrilar, cargas de treinamento mais focadas para a hipertrofia sarcoplasmática. Então no seu treino, basta você trabalhar com repetição máxima e em cada série identificar quantas repetições máximas você está trabalhando, repetições máximas mais baixas, hipertrofia miofibrilar, repetições máximas mais altas, hipertrofia sarcoplasmática cada vez sendo mais estimuladas no treinamento. E aí você pode configurar diferentes tipos de treinamento, um drop set, um tri-set, um trabalho em pirâmide invertida, qualquer sistema de treinamento você pode controlar esse sistema e aplicar ele mais para um grau de hipertrofia ou mais para outro grau de hipertrofia. O que eu gostaria de chamar a atenção no final da fisiologia do treino de hoje é dizer, deixar claro que a hipertrofia miofibrilar é a que dá o conjunto de maior volume, a que dá maior densidade ao músculo, a hipertrofia sarcoplasmática. As duas associadas vão dar um volume ideal para uma boa definição muscular, caso, por exemplo, você tenha um percentual de gordura baixo. É uma hipertrofia miofibrilar grande, vai dar um volume significativo e a densidade muscular com a hipertrofia sarcoplasmática. Essas questões têm que ser muito bem pesadas no treino, mas a ideia geral de carga de treinamento são essas que eu passei hoje para vocês. Principalmente tensão muscular e capacidade de resistir o esforço em séries com maior número de repetições ou menor número de repetições é onde você vai basear e organizar seu treino. Podendo ser um treino usando, como eu disse, um sistema de pirâmide truncada, um sistema de pirâmide normal, clássico, um sistema de pirâmide invertido, um sistema de drop set, um sistema de tri set, um sistema de bi-set, assim sucessivamente, qualquer sistema de treinamento, inclusive um pré-exaustão, por exemplo. Dentro disso, você vai organizando o treinamento e fazendo as repercussões fisiológicas que nós mostramos no treino em foco, no fisiologia do treino anteriormente. Vocês vão assistir para relembrar, e a ideia de carga de treino que eu passei hoje. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido as bases para se pensar essa hipertrofia que nós passamos hoje. Aguardo vocês na próxima segunda-feira no novo Fisiologia do Treino. Um abraço, até lá. Nascemos com constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição dessas fibras brancas na musculatura